Em um momento em que a gestão das Forças Armadas está em xeque da vacinação a ministérios variados, é hora de se discutir os muitos latifúndios que os militares têm na cidade de São Paulo, em áreas centrais. No Ibirapuera, por exemplo, há batalhões cercados por arame farpado. Parece que os militares não confiam na sua própria segurança. No Ipiranga, há vários e vários prédios. Há mais de 60 anos, a Prefeitura de São Paulo disputa, na Justiça, a propriedade do Campo de Marte, que foi tomado da cidade na ditadura Vargas. São 2.100.000 metros quadrados. É mais que o Ibirapuera e o Parque Vila Lobos juntos. Lá tem 300 passageiros por dia. Lugar bem pouco movimentado. Mas tem clube, campinhos de futebol, muitas áreas sociais para os militares. Se o Campo de Marte fosse uma série de streaming, a gente já estaria várias temporadas repetindo a história. Vários prefeitos prometeram parques, desenvolvimento econômico para a Zona Norte naquela área. De Marta Suplicy a Haddad, de Celso Pitta a Serra e Kassab. Por último, João Dória assinou um acordo com Michel Temer para que 400.000 metros quadrados, um pedaço do Campo de Marte, virasse um parque. O projeto não saiu do papel. O senhor diria para o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, o colégio está saindo e o parque para a cidade não? Olha aqui, presidente, faz esse colégio militar um pouquinho mais ao lado, não é? E deixa essa parte aí, que já tinha sido comprometida com a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo. Eu diria precisamente isso, porque o colégio militar é importantíssimo, mas deve ter uma área, a área é grande, né? Um outro pedaço da área onde pudesse se instalar o colégio militar e, evidentemente, isto digamos, é engrandecedor, é enaltecedor para o próprio Ministério da Aeronáutica, nessa sessão que se fez naquele momento. O palpite que eu daria seria esse. O senhor também sugeriria que o prefeito ou os prefeitos de São Paulo também deveriam ser um pouco mais firmes nessa negociação? Eu acho que sim, acho que o diálogo interativo, firme, com os entes seria importante. Ir lá e dizer, olha, isso daqui já foi dado, o Michel Temer, quando era presidente, estabeleceu esta fórmula, né? Então, prefeito, vamos manter isso. Eu não sei, confesso a você, não sei saber quais foram as providências tomadas e se ainda podem ser tomadas. Que você noticia essa coisa do colégio militar, mas tem a impressão que não se construiu ainda lá, nada lá no Campo de Marte, né? Quanto ao colégio militar, penso que não. Né? Também o prefeito atual poderia tomar providências. Né? Pois é, eu vou dar um palpite para ele, viu? Dizer para ele procurar isso daí, que é uma coisa importante até para a gestão dele, naturalmente, para o município de São Paulo. Né? Como paulistano, que sonho ou que visão o senhor teria para aquela área? Qual seria o melhor destino para aquela área, se de fato a presidência aeronáutica devolverem aí uma parte para a cidade? Eu acho que esse museu que foi inicialmente projetado, que seria um setor de grande visitação pública, evidentemente, quando você fala de um museu, não é? Você está pensando numa área verde, você está pensando numa área de lazer, não é? Seria mais um parque do povo. Hoje aqui não é nada, é um grande vazio demográfico, tem o sambódromo, que é usado uma vez por ano, tem o AMB, que é usado para eventos pontuais, mas aqui é um grande vazio
né, que separa Santana do centro da cidade. Essa região ficou isolada, né, com a construção da Marginal, né, esses terrenos do lado de lá, quando foi retificado o rio, eles ainda hoje não foram plenamente ocupados. E desse lado de cá, se a gente olha aqui, a gente vê que não tem nada. Então a cidade ficou isolada de Santana, né? Santana está muito perto, em 10, 15 minutos de automóvel você chega no centro. Mas ela é uma ilha, hoje é uma ilha. A Avenida Bras Leme, muito provavelmente uma das avenidas mais, se não for a mais, bem cuidada de São Paulo. Eu não lembro de nenhuma outra com o mesmo nível de cuidados paisagísticos, né? E tudo isso patrocinado pela TOTUS, né? Que é uma fabricante de softwares daqui de Santana. E ao lado dessa avenida tem esse grande paredão branco, desagradável de andar ao lado, assim. Ainda que a vegetação ela cobre um pouco isso, deixa um pouco mais ameno, né? Dá uma sombra, mas é um grande paredão de quilômetros. Né? Então é uma grande ilha no meio da cidade, né? Um grande vazio, ilhado, né? Murado, uma fortaleza no meio da cidade. Em vez de parques, né? Ou de um grande parque, podia ter algumas praças. Eu prefiro muito mais praça do que parque. E praça é uma coisa que o paulistano agora está aprendendo na pandemia a usar. A gente vê, quando tudo estava fechado, as praças estavam cheias, né? E nessa região eu não lembro de uma praça. Não tem basicamente nada, assim, né? Tirando o Sesc hoje, eu não consigo me lembrar de nada, assim. Eu, antigamente, quando eu queria ir ao cinema, eu tinha que dirigir 30 minutos, né, para ir para Augusta. Então, se você queria ir em algum restaurante mais divertido, também, você tinha que sair do bairro. Hoje tem um pouco mais de oferta de comida, né, de restaurante, bar. Isso daí não falta mais, assim. Mas não o suficiente para atrair gente do centro da cidade, da região da Paulista, Jardins, para vir para cá. Um ou outro restaurante consegue. Os militares não pagam por essa área e há mais de 60 anos a prefeitura luta na justiça para ter o Campo de Marte de volta. Nem decisão do STF fez os militares devolverem essa área para a cidade, que poderia conectar o bairro de Santana lá atrás com o centro, numa área onde ainda milhões de paulistanos têm que atravessar da Zona Norte para o centro expandido todos os dias, para trabalhar, para estudar e até para se divertir. Apesar da riqueza da Zona Norte, boa parte das universidades, dos centros culturais, da vida na metrópole estão para lá e não aqui. Olhar São Paulo das alturas deixa muito claro alguns dos desperdícios e dos erros na maneira com que esta cidade cresceu. Daqui eu consigo ver fácil Farol Santander, o Copan, o Edifício Itália. Uma viagem aí de 10 minutos de carro, mas parece que há um mundo entre esses dois extremos. A gente tem áreas bastante abandonadas e vazias ao longo do rio, da Marginal Tietê, e o que poderia ser um cartão de visitas da cidade, para quem desembarca em Guarulhos, é um não lugar, apenas falando aí do cheiro do rio ou da feiura da Marginal. O Anhembi é pouco utilizado, o Sambódromo menos ainda. Esta região, é claro, precisa de mais empregos,
de universidades, de mais vida cultural, para que justamente esses deslocamentos sejam mais curtos, menos CO2 na pobre atmosfera de São Paulo. Infelizmente, do jeito que está, a gente tem esse vazio na cara da cidade. São Paulo se dá o luxo de desperdiçar áreas centrais. Recife mata de inveja São Paulo. A Praia da Boa Viagem, metro quadrado é mais caro da capital pernambucana, tinha 2 terrenos de aeronáutica em frente à praia. O prefeito de lá pediu, em 2004, ao então presidente Lula que convencesse a aeronáutica a dar esses terrenos para a prefeitura, e 3 anos depois nascia o Parque Dona Lindu, em plena praia, projetado por Oscar Niemeyer. O que São Paulo espera há mais de 60 anos, Recife teve em 3.